Abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 17 e versículo 18. Eu gostaria de ler com você. Diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Lembre-se que você é filho de Deus, porque você creu no seu coração. Você recebeu a autoridade, a habilidade, o poder de ser filho de Deus. Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera vocês beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu fico contente, alegre e eu vibro por dentro quando eu leio esse tipo de coisa. O que é que isso significa? Que a minha posição em Deus, em Cristo Jesus, é uma posição de autoridade, uma posição de poder, a posição de filho que nós recebemos de bom grado por causa do sacrifício de Cristo na cruz, por causa da obra da redenção. Nós nos tornamos o corpo, a igreja. Cristo se move nessa terra através dos seus filhos, do seu corpo, da sua igreja. E Ele diz para a sua igreja: porque vocês creram, vocês se tornaram filhos. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Você tem autoridade de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Curados. Cristo é aquele que cura. Você é aquele que impõe as mãos por causa da autoridade que a você foi concedida. Você impõe as mãos sobre os doentes e eles são curados. A Bíblia diz que existem duas características importantíssimas que norteiam o Evangelho de Cristo: pureza e simplicidade. O Evangelho é puro, ele é sem mistura, ele é simples. Isso buga a cabeça dos religiosos. Sabe por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com bengalas espirituais, as pessoas estão acostumadas com muletas espirituais, mas a perfeita vontade de Deus não é essa. A palavra de Deus é a verdade. Ela é nosso guia e o nosso manual. A palavra de Deus afirma para você que você é filho, em João capítulo 1, versículo 11 e 12. E a palavra de Deus afirma para você, em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, que sinais acompanhariam a sua vida. Você tem a autoridade liberada pelos céus para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Veja João 14, 12. João 14, 12 diz assim, palavras de Jesus: em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras obras maiores farão. Por quê? Porque eu voltarei para o Pai. Olhe que coisa extraordinária. Jesus vem, se sacrifica, ressuscita em poder e glória, mas Jesus nos deixa aqui com a mesma autoridade com que ele andava nessa terra. Autoridade para falar, autoridade para nos mover, autoridade para curar enfermos, autoridade para expulsar demônios. Você que está assistindo essa aula breve, a mensagem que deve ficar claro no seu coração e na sua mentalidade é que você tem, se você nasceu de novo, se você creu no sacrifício de Cristo, se você crê nas Escrituras, nesse tempo, nesse século vindouro, nesse tempo de calamidade, nesse tempo de más notícias, eu tenho uma notícia excelente para te dar. Boas novas. Você tem a autoridade de fazer as mesmas obras que Jesus fez nessa terra. Eu acho isso extraordinário. Tem muita gente nesse mundo, inclusive crentes, seminaristas, estudantes como você, que não descobriram ainda para que veio
para que vieram para esse mundo. Eu posso dizer para você que um dos objetivos de você estar nesse mundo, nessa geração, ter nascido na família que você nasceu, na geração que você nasceu, é para representar com autoridade o reino, representar o rei desse reino e agir exatamente como ele agia há 2000 anos atrás. A autoridade disponível para a minha vida e para a sua vida, nós agirmos exatamente como Jesus agiu. Não são as minhas palavras, são palavras de Cristo. Vocês imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Vocês expelirão demônios e até se vocês tomarem coisa mortífera, não lhe fará mal algum, porque vocês creem em mim. É extraordinário essa vida em Deus. É extraordinário viver a simplicidade e a pureza do Evangelho. Sem peso, sem fardo pesado, sem jugo pesado. Apenas crendo, vivenciando e experimentando as boas novas e a eficácia do Evangelho. É extraordinário. Jesus veio com uma missão. Existe um acontecimento tão interessante narrado no capítulo 4 de Lucas, onde Jesus está na sinagoga. Então Jesus pega o pergaminho e abre o pergaminho no que para nós é Isaías 61. Lucas conta essa história no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, numa sinagoga segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Quero dizer para você que é estudante da Bíblia, é extremamente importante nós lermos a Bíblia, tá bom, gente? Lermos as Escrituras. Ela é lâmpada para os pés e ela é luz para o caminho. Então, tá aí um ensinamento para nós, bônus nessa aula de hoje. Leia a Bíblia. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O que é que estava escrito exatamente nesse lugar? Jesus vai narrar a trajetória dele aqui na terra, segundo a profecia de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Então todos na sinagoga olharam para ele. Então passou Jesus a dizer àquelas pessoas: hoje se cumpriu essa escritura nos ouvidos de vocês. Você percebe que Jesus tinha plena consciência da autoridade que ele tinha caminhando aqui na terra? Você precisa ter essa consciência. Pela palavra, pelo Espírito, é necessário que você compreenda, que você entenda, que os seus olhos espirituais sejam abertos. Você tem autoridade sobre as doenças e sobre as enfermidades, por causa da obra de Cristo e por causa da missão que Cristo deixou, para que nós, os seus filhos, o seu corpo, continuássemos. Nós temos autoridade sobre as enfermidades, sobre as doenças. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2, nós já estamos caminhando para o final da nossa aula. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, diz assim: pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, diz assim: ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação pelos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, e tendo se tornado tão superior aos anjos, ele herdou um nome muito mais excelente do que os deles. Olha que coisa extraordinária. O nome de Jesus, o nome que ele herdou, o nome que ele recebeu, é o nome que está acima de todo nome que se possa pronunciar.
Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Todo tipo de doença e todo tipo de enfermidade tem nome. Sabe, você tem autoridade no nome de Jesus, por causa da sua filiação, porque você creu em impor as mãos sobre os enfermos, em se levantar contra qualquer tipo de doença e enfermidade. Você é autoridade como igreja. A igreja é a maior autoridade que existe no planeta Terra. Você é corpo de Cristo, você é a igreja, você tem autoridade sobre as doenças no nome de Jesus. Preste bem atenção, tome nota. Eu gostaria que você lesse comigo o livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 19. Algo interessante que Jesus diz. Você achou? Você que achou aí, diga amém. Brincadeira. Lucas 10, 19 diz assim: Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não é exatamente isso que está escrito em Marcos 16? Esses são sinais que acompanham a minha vida e acompanham a sua vida. Autoridade sobre espíritos malignos que às vezes aprisionam as pessoas em enfermidades. Autoridade sobre todo tipo de enfermidade. Observe que na vida de Jesus havia um padrão. Qual? Aquela pessoa doente era curada por ele. A Bíblia diz que ele só não pôde curar onde não houve credibilidade na palavra. Ele só pôde curar alguns poucos impondo-lhes as mãos por causa da incredulidade das pessoas. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que nós somos o povo da fé. A Bíblia diz que nós somos aqueles que creem. A Bíblia diz que nós só somos filhos porque nós cremos no sacrifício. A Bíblia diz que os sinais seguem os que creem. Creia, você é a autoridade. Você é a autoridade e você tem a autoridade de impor as mãos sobre os enfermos, de se levantar contra as enfermidades no nome de Jesus e ministrar cura na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua igreja, na força do seu braço? Não. Na sua vontade, na sua habilidade? Não. Crendo na simplicidade e na pureza do Evangelho. Você impõe as mãos e as pessoas são curadas. Autoridade, habilidade, poder. Deus é muito bom, né? Nós já estamos caminhando para o final. Eu queria que você lesse comigo um texto extraordinário que está em Atos, capítulo 10, versículo 38. Abra sua Bíblia em Atos 10, 38. Nós estamos caminhando já para o final da nossa aula pocket, na nossa aula pequena de bolso, que você vai assistir, ser alimentado. Nós estamos com saudade da nossa escola física, mas enquanto isso, nós estamos disponibilizando essas aulas para você. Muito em breve nós estaremos de volta. Atos 10, 38 diz assim: Como Deus ungiu a Jesus com Espírito Santo e com poder, e ele passou, fazendo bem e curando a todos os que estavam oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. É maravilhoso, é extraordinário o efeito do Evangelho no dia a dia do homem e da mulher de Deus, do filho e da filha de Deus que crê. O objetivo de se aprofundar no estudo das Escrituras não é para nós ficarmos inchados. É para nós entendermos, assimilarmos e vivermos a simplicidade e a pureza do Evangelho no dia a dia. Se você nunca teve a oportunidade de orar por alguém enfermo, eu sei que aparecerá. Se você nunca teve a oportunidade de expulsar um demônio, ore, que com certeza um endemoniado vai aparecer na sua frente, bem grande, bem forte, para você exercer essa autoridade. Mas brincadeira à parte, a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus com Espírito Santo e com poder. Por causa disso, ele saiu pela terra fazendo o bem
e curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus não saiu pela terra colocando enfermidade nas pessoas para que as pessoas aprendessem. Não. Jesus dava aquilo que ele tinha. Jesus fazia o que via, o que viu o Pai fazer. Falava o que ouvia o Pai falar. Ele saiu pela terra curando a todos, fazendo o bem, porque foi ungido para isso. Olha que coisa interessante. 1 João, capítulo 3, no versículo 8, diz o seguinte: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno. Preste atenção, se Jesus andou pela terra, curando as pessoas, libertando as pessoas, anunciando o reino, exercendo autoridade sobre enfermidades, sobre doenças que oprimiam, assolavam as pessoas. Se Jesus andou pela terra fazendo isso, a Bíblia diz que para isso ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Que obras do diabo são essas, Davidson? Olhe só, olhe a vida de Jesus. Todas as coisas que Jesus se levantou contra elas eram obras de Satanás. Doenças e enfermidades não vêm de Deus. Doenças e enfermidades não foram colocadas no mundo por Deus. Senão, afinal de contas, Jesus estaria indo de encontro à vontade do próprio Deus. Mas a Bíblia diz que para tal se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Sabe de uma coisa? Para finalizar a nossa aula de hoje, eu quero dizer para você que é filho de Deus. Você se manifestou nessa terra. Você nasceu na família que você nasceu, na época que você nasceu. Você conhece as pessoas que você conhece para através da sua vida, evidenciar as obras de Deus, desfazer as obras do diabo. Eu quero encorajar a você, se encha da palavra, se encha do Espírito e entenda, nós recebemos autoridade, porque nós somos filhos de Deus, sobre as doenças e sobre as enfermidades. E é assim, com esse tipo de enfermidade, com esse tipo de mentalidade, que nós nos levantamos contra todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. Nesse tempo de afastamento social, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de desespero no mundo, eu quero dizer para você, não deixe que o medo lhe aprisione, não deixe que o medo lhe desestabilize. Afinal de contas, você é representante do reino, você tem autoridade, você pisa em serpentes e escorpiões, você impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados. É exatamente assim que Deus te vê. É esse tipo de mentalidade que nós devemos desenvolver no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Lembre-se, os filhos de Deus foram manifestos nesse mundo para desfazer as obras de Satanás. Nunca despeça alguém enfermo da sua presença sem antes orar e impor as mãos no nome de Jesus. Seja abençoado na prática da palavra. Nós queremos dizer que o Instituto Bíblico Petras está preparando aulas como essas, com diversos temas que dizem respeito às nossas matérias, a nossa grade curricular. E para que a gente fique junto nesse tempo, nós vamos aproveitar dessa ferramenta abençoada, que é a internet, para interagirmos com você. Eu quero dizer para você que foi uma alegria passar esse tempo contigo. Quero dizer para você que nós estamos com saudade de você e muito em breve nós estaremos juntos na nossa escola, recebendo de Deus, crescendo em Deus, crescendo na palavra. Não desanime, não perca o foco. Lembre-se, a palavra de Deus é lâmpada para os pés e é luz para o caminho. Deus abençoe você. Um abraço no seu coração da família Petras.